Buenas, tia. Triste notícia, né? Pelé faleceu. Grande jogador de futebol. Provavelmente o maior da história. Pelo menos para mim, sem dúvida, o maior da história. Que me desculpem quem acha Messi o maior, Maradona. Aliás, se eu fosse fazer degraus para jogadores de futebol, o Pelé estaria no mais alto. E 2 degraus abaixo estariam Messi, Maradona, Garrincha, que é muito injustiçado, que foi um cara que jogou muito, era imarcável. O que se tem para se dizer nessa hora do atleta Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé? Foi um cara que, como cidadão, deve ter deixado algumas falhas, que não vem ao caso falar nesse momento sobre isso, mesmo porque foi uma coisa que ficou muito pessoal. A notícia existiu, mas os familiares e até o próprio Pelé nunca foi muito a fundo nos acontecimentos. Então, vamos falar do atleta. Um cara que jogou o que jogou, foi extremamente atleta realmente. Para a geração dele, ele era praticamente um Superman. Vai deixar saudade, muita saudade. Para quem gosta do futebol arte, do futebol vistoso, bem jogado. Era o tipo de cara que não precisava de clube. Ele era o Pelé Futebol Clube. Muita gente ia ao estádio para ver ele jogar. Não o Santos, nem a seleção, nem o Cosmos, nos Estados Unidos. Estou conversando sobre esse vídeo, fazendo esse vídeo agora, mas eu vi a agonia que ele estava passando, assim, assisti pelos noticiários, isso, vi a agonia dos familiares também, mas não quis fazer nenhum vídeo, deixar ele pronto já para o momento do acontecimento. Não acho isso muito justo nem lógico, mas fiz agora. Esse cara, o Pelé, ele saiu muitas vezes do Brasil para jogar no exterior e foi capaz de pausar uma guerra para que vissem ele jogar. Imagina só. E ele apresentou um futebol que era uma constante no dia a dia dele, jogar futebol daquela forma, que tu não vê nos jogadores de hoje. Há lances bonitos, há jogadores de muita qualidade nos dias de hoje, mas eles fazem lances relapsos. Lá, de vez em quando acontece fazer um lance muito bonito. Mas Pelé não, Pelé era uma constante, ele jogava o tempo todo. O tempo todo apresentando um futebol espetáculo, né? E era objetivo também. Então, ele é incontestável, na minha opinião, o maior jogador da história. E olha que eu vi muito jogador. Eu sou fã do jogador que joga aquele futebol vistoso, futebol arte. Eu não vi ele jogar. Vou estar mentindo que dizia, olhei 2 joguinhos do cara e eu sou cara expert em dizer que ele foi o maior jogador. Mas eu sou um cara que gosto muito de fuçar nos documentários, nas histórias e ver o que o cara fazia. Então, o que eu vi ele fazer por vídeos e coisa assim é coisa de outro mundo. Essa sim é uma coisa de outro mundo. Ele é sim um ET, realmente. Ele sim é um ET. O cara que eu mais vi jogar um futebol próximo do Pelé, e não foi por muito tempo, foi um tempo bem curto, foi Ronaldinho Gaúcho. E esse talvez seja o maior jogador que eu vi jogar. Não o maior jogador da história, mas o maior jogador que eu vi jogar. Então, olha, eu só espero que futuramente ainda apareçam outros jogadores
com o mesmo quilate de Pelé, o que eu duvido muito. Se eu tivesse que apostar, apostaria que não. Mas se chegarem próximo, eu já agradeço. É isso aí, meu. Valeu, Pelé. Valeu muito. Tu trouxe alegria ao esporte. Tu era alegre para jogar e era alegre para fazer do futebol uma coisa que enchia a alma do brasileiro e até mesmo das pessoas que não eram brasileiros. Tanto é que ele ainda é muito ovacionado nos países do exterior. Buenas, tia. Triste notícia, né? Pelé faleceu. Grande jogador de futebol. Provavelmente o maior da história. Pelo menos para mim, sem dúvida, o maior da história. Que me desculpem quem acha Messi o maior, Maradona. Aliás, se eu fosse fazer degraus para jogadores de futebol, o Pelé estaria no mais alto. E 2 degraus abaixo estaria o Messi, Maradona, Garrincha, que é muito injustiçado, porque foi um cara que jogou muito, era imarcável. O que se tem para se dizer nessa hora do atleta? Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Foi um cara que, como cidadão, deve ter deixado algumas falhas, que não vem ao caso falar nesse momento sobre isso, mesmo porque foi uma coisa que ficou muito pessoal. A notícia existiu, mas os familiares e até o próprio Pelé nunca foi muito a fundo nos acontecimentos. Então, vamos falar do atleta. Um cara que jogou, foi extremamente atleta realmente. Ele, para a geração dele, ele era praticamente um Superman. Vai deixar saudade, muita saudade. Para quem gosta do futebol arte, do futebol vistoso, bem jogado. Era o tipo de cara que não precisava de clube. Ele era o Pelé Futebol Clube. Muita gente ia ao estádio para ver ele jogar. Não o Santos, nem a seleção, nem o Cosmos, nos Estados Unidos. Estou conversando sobre esse vídeo, fazendo esse vídeo agora, mas eu vi a agonia que ele estava passando, assisti pelos noticiários e vi a agonia dos familiares também, mas não quis fazer nenhum vídeo, deixar ele pronto já para o momento do acontecimento. Não acho isso muito justo nem lógico, mas fiz agora. Esse cara, o Pelé, ele saiu muitas vezes do Brasil para jogar no exterior e foi capaz de pausar uma guerra para que vissem ele jogar. Imagina só. E ele apresentou um futebol que era uma constante no dia a dia dele, jogar futebol daquela forma, que tu não vê nos jogadores de hoje. Há lances bonitos, há jogadores de muita qualidade nos dias de hoje, mas eles fazem lances relapsos. Lá, de vez em quando acontece fazer um lance muito bonito. Mas Pelé não, Pelé era uma constante, ele jogava o tempo todo apresentando um futebol espetáculo, né? E era objetivo também. Então, ele é incontestável, na minha opinião, o maior jogador da história. E olha que eu vi muito jogador. Eu sou fã do jogador que joga aquele futebol vistoso, futebol arte. Eu não vi ele jogar. Vou estar mentindo que dizer, olhei 2 joguinhos do cara e eu sou o cara expert em dizer que ele foi o maior jogador. Mas eu sou um cara que gosto muito de fuçar nos documentários, nas histórias, e
e ver o que o cara fazia. Então, o que eu vi ele fazer por vídeos e coisa assim é coisa de outro mundo. Essa sim é uma coisa de outro mundo. Ele é sim um ET, realmente. Ele sim é um ET. O cara que eu mais vi jogar um futebol próximo do Pelé, e não foi por muito tempo, foi um tempo bem curto, foi Ronaldinho Gaúcho. E esse talvez seja o maior jogador que eu vi jogar. Que eu vi jogar, não o maior jogador da história, mas o maior jogador que eu vi jogar. Então, olha, eu só espero que futuramente ainda apareçam outros jogadores com o mesmo quilate de Pelé. O que eu duvido muito. Se eu tivesse que apostar, apostaria que não. Mas se chegarem próximo, eu já agradeço. É isso aí, meu. Valeu, Pelé. Valeu muito. Tu trouxe alegria ao esporte. Tu era alegre para jogar e era alegre para fazer do futebol uma coisa que enchia a alma do brasileiro e até mesmo das pessoas que não eram brasileiros. Tanto é que ele ainda é muito ovacionado nos países do exterior.